Transformação divina do apóstolo Paulo, de perseguidor implacável a líder inspirador da fé no terceiro ano de Joaquim, enquanto a cidade de Tarso fervilhava com o comércio e o conhecimento, um homem se destacava na sinagoga. Saulo, um fariseu implacável, dedicava sua vida a seguir as leis mosaicas com fervor. Ele era em todos os aspectos um zeloso defensor da honra de Deus, e sua instrumentalização da ira moral contra os seguidores do caminho fazia bater seu coração num compasso de religiosa indignação. Contudo, o zelo de Saulo estava cego pela sua própria religiosidade, e seus inimigos eram os que buscavam a verdade revelada em Jesus. Uma manhã ensolarada, enquanto viajava rumo a Damasco, determinado a capturar os cristãos que ousavam desafiar a aliança, ele não percebeu a nuvem de poeira levantando-se atrás de seus passos. A cada milha percorrida, crescia sua determinação, mas uma interrupção sobrenatural estava prestes a transformar seu destino irrevogavelmente. De súbito, uma luz ofuscante desceu do céu, fazendo-o cair do seu cavalo, e uma voz poderosa ecoou: Saulo, Saulo, por que me perseguistes? Essa voz sagrada não representava apenas uma interrupção na sua jornada, mas uma convocação divina que mudaria o curso da história. Cego e desorientado, Saulo foi guiado até Damasco, onde se entregou em agonia à sua incredulidade durante 3 dias. Em seu interior, a luta era feroz. As tradições que antes lhe ofereciam segurança agora desapareciam, e a brasa de seu zelo se transformava em cinzas. O Senhor, em sua infinita graça, não o abandonou nesse estado de vulnerabilidade. Em Damasco, Deus enviou Ananias, um discípulo obediente, mas temeroso. O Senhor comandou: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Relutante, Ananias por fim se dirigiu ao local onde Saulo estava. Ao impor-lhe as mãos, imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e sua visão foi restaurada. Com sua transformação, o homem que se levantou das águas do batismo não era mais o perseguidor, mas um novo homem em Cristo, determinado a espalhar a mensagem que antes combatera. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida, mas a jornada de Paulo estava longe de ser fácil. Enquanto buscava pregar a boa nova, os ecos de seu passado como um zeloso fariseu, cujas ações causaram dor, o perseguiam. Muitas pessoas viam apenas um homem que tentará extirpar a igreja. No entanto, ele não se deixaria abalar. Como poderia alguém tão imerso em trevas e perseguições ser aceito entre os que havia ferido? Sua transformação singular não apenas moldaria sua vida, mas redimensionaria a história da igreja. Ele se tornaria o apóstolo das nações, levando a mensagem de Cristo a povos que nunca poderiam imaginar. Agora, Paulo olhava para o horizonte, ciente de que sua jornada estava apenas começando. O plano de Deus se desenrolava à sua frente, e com ele, um chamado que ecoava em sua alma, uma nova vida, uma nova luta pela verdade. O que o Senhor reservava para um homem tão perdido, agora transformado pela luz divina? As perguntas pairavam no ar, enquanto ele se preparava para seguir adiante, determinado a descobrir a esperança e propósito em sua nova missão. Paulo, o recém-nascido em Cristo, mergulhou no novo caminho com fervor, mas a estrada à frente era traiçoeira e cheia de provações. Sua primeira missão em Damasco, após a cura de seus olhos, era encontrar os discípulos do Senhor. Ele se aproximava dos cristãos com um coração ansioso, mas o peso de seu passado, que tão fixamente se agarrava a ele, trazia nuvens de dúvidas. Na sinagoga, onde uma vez se proclamou o defensor das tradições judaicas, Paulo agora falava com ousadia sobre Jesus. Ele é o Filho de Deus. Olhai, o mesmo que eu persegui, agora vive em mim. Muitos estavam perplexos, perguntando: não é esse o homem que causou grande estrago em Jerusalém? O sussurro de incredulidade pairava no ar, mas Paulo continuava a pregar, e a sabedoria e a força de Deus se tornavam evidentes em sua proclamada mensagem. Atos 9, 20 e 22.
Contudo, o zelo dos fariseus, que outrora o apoiavam, rapidamente se transformou em ira. Ao ouvir suas palavras, muitos em Damasco se tornaram hostis. O que estava emergindo como um novo líder na fé logo se tornaria alvo. Os judeus planejavam matar Paulo, como ele mesmo havia feito com tantos outros. Assim, em um ato de ousadia e fé, os discípulos o resgataram, baixando-o em um cesto por uma janela na muralha da cidade, salvando-o da morte. Atos 9, 23-25. Após escapar de Damasco, Paulo se dirigiu a Jerusalém, a cidade onde seu nome fora sinônimo de terror para os seguidores de Cristo. Sua chegada, porém, foi recebida com desconfiança. Os apóstolos hesitaram em aceitá-lo. Ainda recordavam de Saulo, o perseguidor, e as palavras hesitantes de Pedro ecoaram: como podemos confiar naquele que trouxe tanta dor? Foi Barnabé, o filho da consolação, quem se levantou em prol de Paulo. Ele trouxe o homem mudado diante dos apóstolos, e, ao contar a história da conversão de Paulo e seu encontro no caminho para Damasco, as portas se abriram. O próprio Pedro reconheceu a obra de Deus na vida de Paulo, Atos 9, 26-27. Agora, Paulo estava integrado à igreja, mas sabia que a sua verdadeira luta estava apenas começando. Meios para reforçar a fé dos irmãos eram tão necessários quanto as batalhas que enfrentaria. Ao ensinar sobre a graça e a verdade, Paulo enfrentou as sombras do arrependimento, o peso da condenação e o amor transformador de Deus. Desafiava os judeus a refletirem sobre as Escrituras, mostrando como Jesus cumprirá as promessas messiânicas. Mas à medida que Paulo se aprofundava em seu ministério, a tensão só aumentava. Resistência surgiu não apenas dos judeus, mas também de gentios que viam suas ideias como uma ameaça à ordem estabelecida. O murmúrio e a raiva começaram a borbulhar em diversas cidades conforme Paulo cruzava fronteiras e barreiras culturais para levar a palavra do Evangelho. O confronto com a realidade deste novo chamado pesado e implacável fez com que Paulo se reformulasse em busca de encontrar sua firmeza em Cristo. Ele buscava consolo nas Escrituras, orando fervorosamente pelo poder do Espírito Santo que agora habitava nele. Ó, Senhor, o que pedes de mim nesta jornada? As perguntas se tornavam o eco de seu anseio. Enquanto em oração profunda, uma voz ressoou em seu coração: não temas, Paulo, porque de agora em diante terás grande testemunho perante as nações. Uma certeza incomensurável preenchia seu ser, acalmando a tempestade que rugia ao seu redor. A missão de Deus não era apenas um chamado a pregar, mas a enfrentar batalhas invisíveis onde a luz resplandece nas trevas. Agora, Paulo sabia que sua jornada tinha apenas começado. As promessas divinas se desdobravam, e cada passo à frente era um ato de fé. Com essas resolve e uma determinação que queimava dentro dele, ele contemplou a paisagem diante de seus olhos, sentindo que o mesmo Deus que o chamou também o fortaleceria para as dificuldades por vir. O plano de Deus estava em movimento, e a história ainda guardava suas surpresas. Que mais esperava por este apóstolo? O que estaria reservado no desenrolar de seus dias que moldariam não somente sua vida, mas a de milhares ao redor do mundo? A luz da divindade brilhava nas sombras do futuro. Enquanto Paulo se firmava na nova vida em Cristo, o ânimo que ardia em seu coração ainda era ofuscado por uma tempestade de desafios. O nome que antes infundia temor agora trazia dúvidas e incertezas. Após sua aceitação entre os apóstolos, Paulo dedicou-se a pregar a palavra com fervor inabalável. Em cada sinagoga, ele proclamava a ressurreição de Jesus, e mesmo quando enfrentava oposições, sua voz ressoava com uma claridade que desafiava os corações endurecidos. No entanto, os ecos de sua conversão não eram unânimes. O clamor entre os judeus aumentava, e as conversas se tornavam cada vez mais ardentes. Este homem não é um traidor? Não seria Saulo alguém a quem devemos temer? A aversão crescia como um fogo que, sedento, se dançava por entre as vozes da cidade. A cidade olhava para Paulo, agora um emissário de tudo o que antes desprezara. Foi em um desses momentos turbulentos que uma nova visão se apresentou a Paulo. Em suas longas horas de meditação, ele se lembrava da profecia: eu te farei luz para as nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Isaías 49:6. Essa promessa tornou-se um combustível ardente em sua alma. O Espírito movia-se dentro dele como um vento tempestuoso,
fortalecendo seu espírito e fazendo-o recordar que o caminho à frente seria um caminho de coragem, pleno de propósito divino. Naquela noite, enquanto ele orava, um profundo desassossego preenchia o ambiente, como se as trevas conspirassem contra a luz que começava a brilhar em sua vida. Foi quando ele ouviu uma voz suave, mas firme: agora, Paulo, prepara-te, pois são os gentios que te aguardam. O chamado ardente de Deus estava em seus ouvidos, e uma nova missão tomava forma. Com renovado fervor, Paulo preparou seus planos de viagem. Em breve, suas palavras cruzariam fronteiras, penetrando corações, alcançando os excluídos e os perdidos. Ele estava destinado a ser um porta-voz não apenas para os judeus, mas também para aqueles que ainda não conheciam o nome de Jesus. A urgência em sua voz se manifestou em suas cartas e ensinamentos. Mas a luta não estava longe. Uma noite, enquanto ele discutia com um grupo de mestres da lei, um homem se levantou, sua face uma máscara de hostilidade. Este homem é um irmão da traição suja. Por que permitimos que essa abominação continue a corromper nossos jovens? O burburinho na sala ferveu. Paulo viu os olhares repletos de desprezo e revolta. Mas ao invés de recuar, ele fez referência ao salmo que ressoava em seu coração: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Salmo 27:1. A resposta que ecoou em sua mente fortaleceu sua determinação. Ele sabia que as palavras do mundo não poderiam abalar a verdade que habitava dentro dele. A batalha estava em seu espírito, mas a vitória pertencia ao Senhor. No amanhecer de um novo dia, Paulo se preparava para deixar Jerusalém para uma nova jornada. Enquanto olhava para a cidade que o acolheu com desconfiança, ele sabia que tudo aquilo era parte do plano soberano de Deus. Providencialmente, por trás de cada desafio, havia a mão de Deus posicionando-o no centro de sua vontade perfeita. E assim, com seu coração pulsando de expectativa, ele deixou Jerusalém. No fundo de sua mente, um pensamento persistia: o que mais o Senhor tem reservado para mim? O desdobrar de sua missão estava apenas começando, e uma nova revelação se aproximava, como um mistério prestes a ser revelado. Em um mundo cheio de turbulências, um chamado inabalável se firmava em seu ser. Que novos desafios o esperariam além do horizonte? A história de Paulo estava apenas prestes a ganhar novos capítulos, enquanto as engrenagens do plano divino giravam com precisão inegável. Enquanto Paulo se afastava da cidade que tanto o havia acolhido e repelido, ele contemplava a vastidão diante de si. A estrada serpenteava para o desconhecido, mas em seu coração havia uma certeza inabalável. A missão que Deus havia colocado diante dele acendeu uma chama que iluminava sua jornada. O Espírito Santo falava de modo claro, prometendo que muitos se voltariam para a verdade através de suas palavras. Após dias de viagem, Paulo finalmente chegou a uma cidade chamada Damasco. As ruas pulsavam com o alvoroço das interações humanas, mas sua mente estava centrada em uma única missão: a proclamação do Evangelho. Ele se sentia como um emissário enviado para resgatar as almas perdidas, e cada passo que dava era um passo mais perto do cumprimento da promessa divina. Mal sabia ele que sua chegada havia causado um tumulto considerável. Os discípulos que se reuniam em Damasco receberam com descrença a notícia de que o perseguidor havia retornado como um apóstolo da fé. Como podemos confiar nele? Sussurravam em temor. Mas havia um homem, chamado Ananias, que ouviria a voz do Senhor e se levantaria em obediência. Naquela noite, enquanto Paulo orava, Ananias foi visitado em um sonho divino. Levanta-te e vai à rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas a um homem de Tarso, por nome Saulo, porque eis que ele está orando. Atos 9:11. O coração de Ananias tremeu ao ouvir o nome de Saulo, mas o Senhor continuou a falar: pois eu vou mostrar-lhe quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Atos 9:16. A palavra do Senhor incutiu coragem em Ananias, e assim ele decidiu obedecer. Ao entrar na casa, Ananias viu Paulo, um homem cego pelo espírito da perseguição que agora se via envolto em trevas espirituais. Ele se aproximou, colocou a mão sobre ele e disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Atos 9:17. No momento em que as palavras saíram de sua boca, algo como escamas caiu dos olhos de Paulo, e ele recuperou a visão. Paulo, agora com a visão restaurada, ficou repleto do Espírito Santo.
Uma nova vida pulsava em suas veias, e as promessas se tornavam uma realidade tangível. Ele começou a proclamar imediatamente nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Assombro e maravilha tomaram conta dos que ouviam. Não é este o homem que em Jerusalém assolava os que invocavam este nome? Atos 9:21, questionavam eles, mas agora Paulo tornará-se a voz de Deus, transformando o desespero em esperança. Os dias em Damasco se tornaram uma fervilhante escola de discipulado e ensino. As sinagogas, antes um lugar de discórdia, agora ecoavam a mensagem da salvação. Contudo, enquanto a fama de Paulo crescia, também cresciam as conspirações contra ele. Os judeus, enfurecidos com sua nova fé, tramavam um plano para retirar sua vida. Paulo, percebendo o perigo, buscou refúgio entre aqueles que se tornaram seus novos irmãos na fé. Assim, em meio ao pulsar da obra divina e desafios que pareciam intransponíveis, Paulo se viu em um momento de escolha. Ele poderia sucumbir ao medo da perseguição ou permanecer firme na crença que agora pulsava em seu coração. Ali, no silêncio de sua alma, uma revelação segredou-se em seu ser: em todas as coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Romanos 8:37. A luta estava apenas começando, e as trevas buscavam apagar a luz que agora brilhava. Uma nova tempestade se avizinhava, mas Paulo sabia que, em meio a qualquer tormenta, ele se firmaria como testemunha da verdade. O plano soberano de Deus estava em ação, e muito mais aguardava Paulo e seus irmãos na fé. O que mais o Senhor ainda revelaria a Paulo em sua jornada? O eco das promessas de Deus ressoava em seu coração, enquanto a história do Evangelho começava a se desenrolar não apenas na cidade, mas por todo o mundo. Uma nova fase estava prestes a ser escrita, tecendo o destino de muitos através da vida do apóstolo transformado. Com os ventos da tempestade soprando firmemente, Paulo permaneceu em Damasco, imperturbável no fervor do seu novo chamado. O Espírito Santo guiava suas ações, e cada palavra que ele proferia nas sinagogas trazia vida ao que antes estava morto nas trevas da ignorância. A transformação que havia ocorrido não era meramente física, era uma revolução espiritual. Os dias passavam como um turbilhão de revelações e ensinamentos. Paulo, agora um homem repleto de fervor, se eletrizava ao compartilhar o Evangelho com aqueles que antes havia perseguido. Sentia a urgência de suas palavras ecoar nos corações frustrados dos ouvintes, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23, e, em seguida, proclamava a esperança que se encontrava em Cristo, mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus. Romanos 3:21. Entretanto, enquanto Paulo pregava com fervor, as sombras da perseguição se tornavam cada vez mais densas ao seu redor. O templo e suas sinagogas, antes salas de conluio e diegeses contra os seguidores de Cristo, agora se tornavam centros de angústia e fúria. Os judeus de Damasco, desapontados com a traição do que consideravam um dos seus, formaram um complô. É preciso silenciá-lo antes que sua voz contagie mais corações, murmuravam entre si, acolhendo a semente do ódio que se espalhava como uma praga. Uma noite, enquanto orava sozinho, o Senhor veio a Paulo em sonho, afirmando: não temas, Paulo, fala e não te cales. Atos 18:09. Essas palavras foram como um antídoto para o medo que começava a infiltrar-se em sua alma. Deus estava com ele, e nas trevas que se aproximavam, uma luz brilharia ainda mais intensamente. Na manhã seguinte, Paulo decidiu se esconder, mas não de forma covarde. Fazia isso por razões estratégicas, sendo guiado mais uma vez pela direção divina. Com habilidade e astúcia, seus novos irmãos na fé o ajudaram a escapar da cidade, descendo por um cesto pela muralha, enquanto os guardas se moviam em busca dele. Ao chegar em Jerusalém, Paulo encontrou Pedro e os apóstolos, e com grande reverência contou-lhes tudo o que Deus havia feito em sua vida. O testemunho de sua transformação atingiu os corações dos apóstolos, mas muitos ainda estavam repletos de dúvidas. Como podemos confiar em um que antes buscou destruir a igreja? Questionavam. Mas Barnabé, aquele conhecido por seu encorajamento, tomou Paulo sob sua proteção e explicou como ele havia visto o Senhor e como em Damasco, Paulo pregou com ousadia. Paulo começou a pregar em Jerusalém, ousado como um leão, mas as muralhas da desconfiança continuavam altas. Em breve, os inimigos da cruz arquitetaram um novo plano, e mais uma vez, Paulo se viu em perigo. Porém,
o Senhor não o abandonaria. Em meio ao caos, uma nova palavra ressoou no horizonte do coração de Paulo. Um desejo ardente de viajar além de Jerusalém, levando o Evangelho até os confins da terra. A visão de multidões se voltando para Cristo inundava seu espírito. Vou enviar-te longe aos gentios, Atos 22:21, a certeza se firmava. O plano soberano de Deus se desdobrava diante dele, revelando que suas vidas entrelaçadas não eram fruto do acaso, mas parte do grandioso propósito divino, que passava pelas eras, moldando destinos e culturas. Paulo não sabia que sua jornada estava apenas no início. O que Deus ainda colocaria em seu caminho? Enquanto ele se preparava para mais desafios, um novo mistério pairava no ar, prometendo mudanças que ecoariam através da eternidade. Nos dias que se seguiram, Paulo, sustentado pelo Espírito Santo, deu passos firmes na difusão da mensagem que havia recebido. Em cada sinagoga em que adentrava, ele sentia a opressão de olhares desconfiados, mas também expectativa crescente de corações feridos e famintos pela verdade. A cada discurso, ao exortar, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8, as palavras se espalhavam como sementes em solo fértil, capazes de frutificar. Contudo, a tempestade de desconfiança não se dissipava. Os leviatãs da tradição e da religião estabelecida levantavam-se contra ele. Uma manhã, enquanto Paulo pregava na sinagoga de Jerusalém, um líder religioso se levantou em indignação. Este homem não é mais do que um herege, distorcendo as Escrituras. O que ele prega é um convite ao pecado. A multidão, agitada, logo se inflamou, e um clamor de ameaças encheu o ar. Paulo, então, levantou-se e disse: Irmãos, sou homem judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído rigorosamente na lei de nossos pais. Com zelo ardente, persegui os seguidores deste caminho até a morte. Atos 22:3-4. Ao confessar seu passado, viu algumas faces amolecerem, mas a fúria de outros crescia ainda mais. Assim, num instante, o Espírito Santo lhe trouxe à mente a visão que sobre ele havia sido profetizada: há de trazer luz às nações e fazer com que o nome de Cristo fosse conhecido entre os gentios. Os apóstolos, percebendo o intenso alvoroço, intervieram e levaram Paulo para fora da cidade, enquanto ao longe escutavam a multidão a gritar. Para sua proteção, o enviaram a Seio, contando com a proteção que ali poderia encontrar. Mestre, a obra que tem sido chamado a completar é de extrema importância, Barnabé disse, enquanto caminhavam, não há dúvida de que o Senhor está contigo. Porém, deves aguardar as direções de Deus antes de seguires viagem. Uma vez em Seio, enquanto orava nos montes envoltos por nuvens, Paulo sentiu uma presença intensa que o envolvia. Ele se lembrou das palavras do Senhor: Eu estou contigo em todos os lugares onde fores. Josué 1:9. Uma paz sobrenatural preenchia seu ser e os planos de Deus começaram a ser revelados a ele. Naquela mesma noite, uma visão se formou, homens e mulheres de várias nações ouvindo a mensagem de amor e redenção, corações se rendendo à graça. Mas uma questão ecoava em sua mente: quem irá ouvir a minha voz se as portas estão fechadas? Como chegará esta mensagem a todos? O Senhor, então, tomou um momento, e Paulo ouviu: Não temas, pois eu tenho muitos povos a serem levantados nas nações. A tua missão não está apenas em palavras, mas nas vidas que se encontrarão com a transformação. E assim, as sementes da ousadia e da esperança germinavam no coração de Paulo, anunciando que o que estava por vir seria sobrenatural e glorioso. Ele, um homem, estava prestes a ser um arauto de um plano divino muito maior do que poderia imaginar. O apóstolo já não poderia retornar à sua antiga vida. Ele não era mais um perseguidor, mas um dos escolhidos do Senhor. Em meio à sua entrega, um novo mistério pairava no ar. A revelação que o aguardava iria em breve desvelar-se, trazendo consigo promessas de grandes frutos. O que mais o Senhor tem reservado para mim? Pensava ele, enquanto seu coração pulsava com a certeza de que a obra apenas começava. Na manhã seguinte, enquanto os primeiros raios de sol iluminavam as montanhas ao redor de Seio, Paulo despertou imerso em profunda contemplação. Os ecos da visão ainda ressoavam em seu espírito, e ele se sentia inquieto, como se estivesse prestes a enfrentar um mar revolto.
Sabiamente, decidiu se retirar para um local mais isolado, onde pudesse se concentrar em oração e ouvir a voz do Senhor. A cada passo que dava, sentia um chamado crescente, um ímpeto poderoso que o empurrava para a ação. Quando, Senhor? Quando a tua palavra será proclamada a todas as nações? Em seu clamor, seu coração ardia por aqueles que precisavam ouvir a verdade que ele agora conhecia. Afinal, não havia maior urgência do que resgatar almas perdidas. Enquanto meditava, um pensamento repentino invadiu sua mente. As palavras de Isaías 49:6, farei de você luz para as nações, para que leve a minha salvação até os confins da terra. A enormidade da responsabilidade enchia Paulo de temor e reverência. Seria ele verdadeiramente escolhido para um tão grandioso propósito? Certa tarde, enquanto estava absorto em seu devocional, uma figura familiar se aproximou. Era Barnabé, seu companheiro, que também trazia um mensageiro. O olhar do homem era grave, e sua presença irradiava urgência. Paulo, há notícias de Antioquia, ele começou, o tom de sua voz refletindo preocupação. Um plano está em andamento, e cremos que você é o homem certo para liderá-lo. Antioquia? Paulo repetiu, a mente atenta às palavras que se seguiriam. Os gentios ali estavam se abrindo para o evangelho, e as mesas das sinagogas estavam cheias de novos rostos. O mensageiro, então, continuou, os apóstolos de Jerusalém e a recém-formada comunidade de crentes ali pedem a você. Eles precisam da sua liderança para ensinar, para fortalecer a fé dos novos convertidos, que, como você, reconheceram que Cristo é o Messias prometido. Nesse momento, uma elação encheu o coração de Paulo. A oportunidade que ele aguardava estava diante dele. Estou pronto! Declarou, a voz firme. Ele não apenas estava preparado, ele tinha uma missão, a luz que deveria brilhar em meio às trevas. Eles partiram imediatamente, e a viagem a Antioquia foi repleta de oração e reflexão. Paulo, agora ciente de que sua laboriosa jornada era parte de um plano divino, constatou que cada passo seu estava sendo guiado conforme a promessa do Senhor. Ao chegar, sua presença foi recebida com alegria e curiosidade. Os novos crentes olhavam para ele com expectativa, esperando que ele os orientasse na nova fé. Na sinagoga, Paulo levantou-se e proclamou o evangelho com coragem. As escrituras fluíam de seus lábios, e ele começava a ver rostos se iluminarem à medida que a verdade penetrava seus corações. Mas, em meio à alegria, logo surgiram também as sombras de oposição. Alguns líderes religiosos novamente não suportavam a mensagem da graça e se levantaram para contestá-lo. Se este homem prega um novo evangelho, então que ele responda por suas palavras. Gritou o líder. O ambiente tornou-se pesado, e a tensão cresceu. Paulo, com o coração pulsante e seguro da sua chamada, fixou o olhar no líder e falou, não sou eu que falo, mas o Espírito do Senhor que habita em mim. Assim como ele fez comigo, ele também transforma aqueles que estão dispostos a crer. O clamor estava longe de cessar, e a pressão aumentava na sala, levando a uma dissensão entre eles. Enquanto a discussão se intensificava, Paulo sentiu uma presença mais poderosa ainda sobre ele. O Espírito Santo estava novamente ao seu lado, proporcionando-lhe força e coragem. Ele olhou em volta, reconhecendo que estava em cumprimento do que o Senhor havia lhe revelado. O que começara como uma jornada de transformação pessoal agora se tornará uma batalha por almas. Os opositores, longe de desencorajá-lo, serviam apenas como um lembrete do quanto precisava depender de Deus. A obra estava apenas começando e uma nova revelação se aproximava, o que Deus estava prestes a fazer nas vidas dos gentios em Antioquia. Seria apenas o plano inicial de algo muito maior. E, assim, a senda que trago à luz será um farol em meio às nações. Paulo murmurou para si mesmo, enquanto novas visões sobre os povos que se erguiam ao seu redor começavam a se desenhar em sua mente. Como será ainda mais gloriosa essa grande obra? E assim, a multiplicação da fé prometia ser um novo marco na história, anunciando o que estava por vir no plano soberano e redentor de Deus. Diante dos desafios e testemunhos, Paulo percebia que o melhor ainda estava por vir, revelando um mistério que aguardava sua solução através das nações. Enquanto a fervorosa discussão se desenrolava, um silêncio carregado pairou sobre a sinagoga. Paulo sentiu o peso das almas presentes, cada uma delas clamando por esclarecimento, por esperança.
Ele sabia que a mensagem que trazia não era meramente uma introdução à nova fé, era um convite para a transformação vital. Com coragem abençoada, respirou fundo e continuou: Irmãos, se temos um Salvador que vive, não devemos temer os que pedem contas a nós. O próprio Senhor disse: Teu vale será transformado em um campo fértil. Isaías 32:15. Os semblantes de muitos se tornaram mais receptivos. O Espírito Santo fez com que suas palavras se tornassem como sementes plantadas em solo fértil, e o murmúrio da desaprovação foi aos poucos substituído por uma escuta atenta. A ardência da verdade permeava o ar, e Paulo percebeu que aquela era uma oportunidade divina, não apenas para evangelizar, mas para unir corações. Entre os presentes, havia uma mulher de difícil aparência, seus olhos mostravam a luta que enfrentará na vida, mas havia algo de iluminado em seu olhar que denunciava a esperança. Ela ergueu a mão pedindo a palavra, e o murmúrio se silenciou novamente. Eu vi o que este homem é capaz de fazer. Eu sou Maria, e conheci a necessidade de perdão e cura. Se ele pode mudar, todos podem. Sua declaração ecoou como um relâmpago, impactando o coração de Paulo e de outros que a ouviam. Esta declaração provocou uma onda de conversões, e mais corações se abriram para a mensagem do Evangelho. O vento do Espírito Santo soprava, e muitos se levantaram para clamar pela graça que havia tocado suas vidas. Era um momento de renovação, de entrega e de transformação. Aquele pequeno grupo de crentes estava se tornando uma potente comunidade de fé, pronta para entender o amor do Senhor. Mais, como as nuvens que se acumulam antes da tempestade, aqueles que se opunham a Paulo não estavam dispostos a recuar. O líder religioso que o havia desafiado antes agora se erguia de novo, com olhos incandescentes de raiva. Essa pregação é perigosa. Um novo evangelho não tem lugar aqui. A tensão era palpável, e alguns murmúrios de apoio misturavam-se com o medo. Paulo então buscou com fervor a mente de Deus, confiando que ele o guiaria. A verdade não é nova, mas antiga, ressoando desde os tempos de nossos pais, Paulo declarou. O Senhor mesmo nos prometeu que faria uma nova aliança com sua gente, Jeremias 31:2.31. Vocês são as testemunhas do cumprimento dessa promessa, e a luz que hoje arde não pode ser apagada. As palavras de Paulo deixaram um rastro de esperança, mas também provocaram raiva no coração dos opositores. O clima de batalha espiritual se intensificou, e uma nova decisão precisava ser feita. Ele não podia recuar. O Espírito Santo o empurrava a avançar, a lutar, não apenas por si mesmo, mas por cada homem e mulher que ansiava por libertação. Enquanto a discussão prosseguia, Paulo se lembrou das palavras de 1 Pedro 5:10, mas o Deus de toda graça, que vos chamou à sua eterna glória em Cristo Jesus, após haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortalecer e fundar. Ali, sob a pressão da oposição, a convicção ardia em seu ser como nunca antes. Com a serenidade de um homem que conhecia sua missão, Paulo começou a falar novamente, com cada palavra caindo como gotas de água na alma sedenta. Se somos chamados por Deus, não devemos temer as tempestades que nos cercam. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, e não será a oposição que diminuirá nossa luz. Sua voz ecoou, e mesmo os mais céticos começaram a sentir a gravidade da presença do Senhor. Enquanto a intensa vibração de emoções e convicções se revelava no agora turbilhão da sinagoga, uma nova revelação começou a manifestar-se no espírito de Paulo. Deus estava prestes a abrir uma porta que ele nunca imaginara, uma missão entre os gentios além dos limites de Antioquia, um plano que abarcaria povos e nações. Ele percebeu que a verdadeira batalha recém começava, e, em meio a essa luta, a pá de Deus movia-se, formando um caminho para a salvação nas nações, onde o nome de Cristo seria exaltado. Onde um dia houver opressão, agora ver-se-ia a libertação. Senhor, que tu venhas a mim e me guies nessa jornada, Paulo murmurou em meio ao clamor. Assim, cada expressão de fé se tornaria um degrau na escada que levava à grande obra que Deus edificaria. O que parecia ser um conflito, em verdade, era o prenúncio de uma nova era. A visão de Paulo se expandiu mais uma vez, e a certeza do futuro glorioso começou a preencher seu coração. O que aguardava à sua frente não era apenas uma missão, era a grande reunião de todos os povos sob a graça restauradora do Salvador. E assim,
com a sombra da oposição em seu horizonte, a luz da promessa de Deus acendia-se mais uma vez, pronta para brilhar intensamente entre os que buscavam. Quando chegará o momento em que todas as nações reconhecerão o Senhor? Paulo refletiu em crescente expectativa, e Deus, em sua eternidade, começava a revelar um mistério ainda mais profundo, um plano soberano que uniria todos os povos na adoração ao Rei dos Reis. Enquanto as palavras de Paulo ecoavam na sinagoga, uma tensão palpável se espalhava entre os ouvintes. A batalha em seus corações refletia a luta espiritual que transcendia o momento diante deles. O líder religioso que se opunha a Paulo, seu rosto pálido de raiva, tentou abafar a esperança que começava a brotar entre o povo. "Parem com esta insensatez!" gritou ele, com voz firme. "O que estão fazendo? Estão se afastando da verdadeira doutrina." Mas, ao invés de silenciar a congregação, suas palavras apenas evidenciaram a luta interna que muitos sentiam. Entre sussurros de desaprovação e murmúrios de fé, a luz de Cristo começava a brilhar ainda mais intensamente. Uma jovem chamada Lida, que estava entre os primeiros a se erguer pela nova fé, não hesitou em se manifestar: "Nós conhecemos o preço da libertação. Somos livres, e queremos compartilhar essa liberdade com todos." Paulo viu que a sua mensagem tomaria um novo rumo. Aquela não era mais apenas uma defesa da fé, mas uma provocação ao poder de Deus que transformava vidas. Ele se lembrou de sua própria jornada, de como havia sido um perseguidor antes de se encontrar com o Messias, e isso lhe trouxe coragem. "Oi, não sou eu, mas Cristo em mim, que faz todas as coisas novas", disse ele, olhando profundamente nos olhos da multidão. "Assim como o Senhor prometeu a Abraão", continuou Paulo, pegando um trecho de Gênesis 12:3, "em ti serão benditas todas as famílias da terra." A aliança de Deus era abrangente, e não permanecia limitada ao povo de Israel. A revelação era impactante, uma luz na escuridão que ofuscava os planos dos opositores. Fazendo uma pausa, Paulo observou a reação das pessoas. Muitos estavam com lágrimas nos olhos, enquanto outros tinham semblantes de determinação. Ele percebendo a mudança no ambiente, e seu coração pulsava com a força do Espírito Santo. Como um fenômeno que explodia em cor e som, a alegria na sala cresceu e se multiplicou. Aqueles que inicialmente estavam hesitantes agora estavam abertos, clamando e exaltando o nome de Jesus. E assim, a sinagoga se transformou em um santuário de louvor. A resistência dos líderes religiosos só parecia fazer com que a mensagem de Paulo ganhasse ainda mais força. No entanto, enquanto a festa da fé se desenrolava, um outro pensamento assombrou a mente de Paulo. Aqueles que lhe se opunham estavam inquietos. Se a mensagem de Jesus conquistasse corações, havia potência para transformar não apenas vidas individuais, mas nações inteiras. O inimigo não se daria por vencido facilmente. Ele percebeu a necessidade de se preparar, não apenas para defender, mas para avançar nas promessas que Deus havia para ele e seus irmãos, como prometido em Mateus 28:19. Foi aí que o Espírito Santo lhe deu uma nova visão. "Não é apenas você que será enviado", ecoou em seu espírito, "mas vocês, o corpo de Cristo, serão enviados às nações. A missão é coletiva, é de todos." Com essa nova reflexão, Paulo sentiu uma urgência crescer dentro dele. Eles precisariam se unir, e começar rapidamente uma jornada de evangelização que poderia mudar o curso da história. Lágrimas de gratidão escorriam pela face de Paulo. Ele sabia que as rodovias da Europa e dos gentios estavam preparadas, e que a obra da grande comissão começaria em breve. Mas, em seu coração, ainda havia um mistério que ansiava por revelação. Como será essa jornada? Como levaremos o Evangelho até os confins da terra? Indagou, ciente de que a resposta viria nos planos soberanos de Deus. E assim, no mesmo lugar onde a contestação havia tentado ser a sombra, a luz da esperança começava a surgir com mais vigor. A transformação estava nascendo ali, e o destino de Paulo e dos novos crentes ressoava em cada coração. Enquanto a sinagoga vibrava em adoração, uma inquietação permaneceu. No alto, em um céu agora mais claro, imagens de locais distantes se desenhavam na mente de Paulo. Ele sabia que cada um daqueles lugares representava almas que ainda não conheciam a verdade. O que Deus estava prestes a revelar a Paulo sobre o seu papel na história da salvação seria profundamente impactante.
As portas do mundo iriam se abrir, mas a luta também se intensificaria. Como ele e os novos crentes enfrentariam não apenas as oposições do homem, mas também dos poderes espirituais que se opunham à verdade, e ao buscar resposta, uma nova chaga espiritual se erguia no horizonte de sua missão. O momento que se aproximava não era apenas uma nova visão, mas também um chamado a todos os que conheciam a graça, portadores da salvação que cruzaria fronteiras. As Escrituras ecoavam ainda em seu coração: as nações, a luz se apresentará, e através de vocês as trevas se dispersarão. Era apenas o começo de uma jornada marcada pela vitória e pela luta. Em meio a tudo isso, Paulo sussurrou uma oração de entrega, crendo que o melhor ainda estava por vir. A hora estava chegando, e Deus estava pronto para revelar, através dele, o enorme plano que afetaria gerações. Enquanto o fervor na sinagoga de Antioquia alcançava seu ápice, uma nova nuvem de expectativa pairava no ar, misturada com um sentimento de urgência. Paulo, ciente de que a obra de Deus estava apenas começando, sentia seu coração pulsar com a promissora responsabilidade que lhe havia sido confiada. O lugar que antes fora palco de resistência agora se tornava um solo fértil, onde a palavra estava germinando e frutificando em corações abertos. Nas semanas seguintes, Paulo e Barnabé se dedicaram incansavelmente ao discipulado dos novos convertidos. Juntos, eles visitaram lares e mesas, repetindo a boa nova que trouxe vida e esperança. A canção de Cristo ecoava por Antioquia, e em cada esquina, as vidas estavam sendo revolucionadas pelo amor do Senhor. Contudo, sobre cada triunfal fortalecimento, uma sombra de oposição continuava a se formar, representando desafios futuros que testariam a fé emergente daquela comunidade. Entre os discípulos havia um sussurro de alegria, mas também um sopro de temores. Enquanto Paulo se preparava para discipular os judeus e gentios, as vozes contrárias ao movimento de Jesus cresciam em volume e em número. Os líderes religiosos de Jerusalém e Damasco, percebendo a perda de controle sobre seus seguidores, começaram a arquitetar planos para extinguir essa nova chama da fé que ardia em Antioquia. É um escândalo do céu! Proclamavam com fervor, apenas acendendo ainda mais a determinação de Paulo de levar adiante a mensagem redentora. Durante uma noite de oração, enquanto Paulo se dedicava à intercessão e busca pela vontade de Deus, sentiu mais uma vez a presença do Espírito Santo envolvendo-o como um manto. O Senhor está aqui, murmurou para si mesmo, reconhecendo que a paz celestial calmamente dissipava qualquer temor. Às vezes, a oração tornava-se um campo de batalha invisível, e a visão de Paulo se tornava mais clara. Ele não estava somente lutando contra homens, mas contra as forças espirituais que desejavam afundar a verdade no esquecimento. Através daquela iniciação espiritual, ele recordou as palavras de Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Foi um relance de clareza divina. Ele compreendeu que a resistência que sentia não era apenas um aspecto humano, mas uma batalha interdimensional que clamava pela intercessão e pela coragem inabalável. Assim, Paulo, agora mais determinado do que nunca, estava prestes a revelar um aspecto fundamental do plano de Deus que se ocultava sob a superfície da adversidade. Ele se lembrou de que as promessas de Deus eram sempre repletas de esperança, pois mesmo no vale da sombra, havia luz irrompendo. Quando os olhares voltaram-se para ele em uma nova reunião, Paulo se levantou e proclamou: Irmãos, pois já é tempo de enviar a palavra além das fronteiras desta cidade e alcançar aqueles que ainda estão sem esperança. O Senhor nos chamou a ser luz entre as nações. Essa declaração agitou a congregação. Ali estava a grande convocação que tinham esperado, uma ação que deveria levar a mensagem até os confins da terra. A resposta foi uma onda de vozes, um clamor unânime e ressoante de amém, preenchendo o espaço. Os convertidos sabiam que essa era a mágica do Evangelho. Ele não apenas transforma indivíduos, mas também gera uma comunidade vibrante que impacta o mundo. A luz da mensagem estava prestes a brilhar mais intensamente. Com a aprovação dos líderes locais, Paulo e Barnabé começaram a planejar a primeira missão de evangelização. Pontes seriam construídas para que a boa nova atravessasse as barreiras culturais, dividindo não apenas fronteiras geográficas, mas também as divisões sociais que separavam os gentios dos judeus. Na mesma medida em que a expectativa de vitória crescia, Paulo procurava aqueles que o acompanhariam.
Uma nova equipe de seguidores de Cristo estava se formando, um corpo diverso, unificado sob a bandeira da única verdade. O Espírito Santo agia, convocando corações e equipando-os com a coragem necessária para a grandeza da missão que teria um impacto eterno. Mas a verdade era que uma tempestuosa reviravolta estava prestes a sobreviver na história de Paulo. No horizonte, nuvens escuras se acumulavam. O plano soberano de Deus estava em ação, revelando um novo mistério. A barreira que Paulo enfrentaria não seria apenas externa, mas também interna, à medida que desafios inesperados e provações testariam a fé recém-forjada da comunidade em seu todo. As palavras de Pedro ecoavam em sua mente: não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para teste, como se algo estranho estivesse lhes acontecendo. 1 Pedro 4:12. Qual seria o impacto dessa nova e urgente missão? O que o Senhor ainda tinha reservado para Paulo e aqueles que se uniriam a ele na travessia das nações? Esses questionamentos pairavam sobre ele enquanto a jornada avassaladora do Evangelho se preparava para eternamente transformar não apenas a comunidade de Antioquia, mas todos os gentios que ouviriam a mensagem de Cristo. A história de Paulo estava longe de ser contada em sua totalidade, e um novo capítulo do plano divino se desenrolava, atraindo todas as atenções para o que viria a seguir.